Bem, pessoal, nesse vídeo nós vamos tratar sobre semelhança de triângulos. E quando é que dois triângulos são semelhantes? É quando eles têm ângulos congruentes e lados correspondentes proporcionais. Então, como exemplo, nós trazemos aí dois triângulos, um amarelo e o outro laranja, com o amarelo tendo vértices ABC e o laranja tendo vértices D, E, F. Então, como eu falei, para esses triângulos serem semelhantes, eles têm que possuir ângulos congruentes. Então, se eu chamar aqui este ângulo de A, este aqui de B e este aqui de C, tem que ter três ângulos congruentes no outro triângulo para que esses dois triângulos sejam semelhantes. Então, por exemplo, eu posso dizer que o ângulo A tem medida igual ao ângulo D. Então, a medida do ângulo A é igual à medida do ângulo D. Por exemplo, se o A for 50, o D também tem que ser 50. A medida do ângulo B, por exemplo, pode ser igual à medida do ângulo E. Então, a medida do ângulo B tem a mesma medida do ângulo E. E, por sua vez, o ângulo C pode ter medida igual ao do ângulo F lá no outro triângulo. A medida do ângulo C tem que ser igual à medida do ângulo F no outro triângulo. E a outra característica de triângulos que são semelhantes é que os lados correspondentes são proporcionais, formam uma proporção. O que é que isso quer dizer? É que se eu pegar lados opostos ao mesmo ângulo em triângulos que são semelhantes, eles vão formar uma proporção. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui alguns lados nestas figuras. Nós temos aqui o lado A, o lado B e o lado C desse triângulo ABC. E também aqui nós temos o lado D, o lado E e o lado F no triângulo DEF. Como é que eu acho os lados que são correspondentes? Eu procuro em um triângulo um lado que está oposto ao mesmo ângulo no outro triângulo. Vamos aqui nessa primeira correspondência. A medida do ângulo A é igual à medida do ângulo D. Então, os lados que são opostos aos ângulos A e D são correspondentes. Ou seja, quem é no primeiro triângulo oposto ao ângulo A? É o Azinho. Então, A sobre o outro lado oposto ao ângulo D, que é igual ao ângulo A, é o Dzinho. Então, aqui, A e D vão formar uma proporção com quem? Aos lados opostos aos ângulos B e E. Oposto ao ângulo B é o Bzinho, sobre oposto ao ângulo E, que é o Ezinho, que por sua vez vai ser proporcional aos lados opostos aos ângulos C e ângulo F, que é justamente oposto ao ângulo C, Czinho, e ao ângulo F, o Fzinho. E isso forma uma proporção, e toda proporção é igual a uma constante de proporcionalidade, que aqui a gente vai chamar de K. Beleza? Isso é bastante importante para a gente descobrir valores desconhecidos em triângulos que são semelhantes. Mas, professor, confundiu um pouquinho esse negócio de A, B, C, D, E, F. Se os ângulos são congruentes, por que a gente não usa uma mesma notação? Então, para simplificar, a gente pode, em vez de utilizar letras para identificar ângulos congruentes, a gente pode só fazer alguns riscos. Como a gente pode ver, o ângulo A ele é congruente ao ângulo D, então eu coloco um risco em cada ângulo. O ângulo B é congruente ao ângulo E, então 2 riscos no B, 2 riscos no E. E o ângulo C é congruente ao ângulo F, 3 riscos no C, 3 riscos no F. Assim facilita, até para achar os lados que são correspondentes. Quem são os lados opostos ao ângulo com um risco? É o A e o D, então fica A dividido por D. Uma coisa bastante importante é o quê? Se eu comecei a pegar lados do triângulo menor, colocando no numerador, todas as frações aí que estão na igualdade, na proporção, tem que ter como numerador lados do triângulo menor. Olha aqui, o A, B e o C estão no numeradores porque eu estou começando sempre do triângulo menor e colocando no denominador o lado correspondente no triângulo maior, ok? Então, continuando, para você ver como fica mais fácil, quem são os lados agora opostos a os ângulos de duas linhas? É o B e o E. Então, está aqui, BE. E os de 3 linhas é o C e o F. Está aqui, CF. Então, quando a gente trabalha com ângulos já
com valores conhecidos ou com estes risquinhos indicando que eles são congruentes, fica mais fácil de identificar quais lados são correspondentes e assim formam uma proporção. Então, como nós temos essas duas características, ângulos congruentes e lados correspondentes proporcionais, nós podemos dizer que o triângulo ABC, que é esse menorzinho de amarelo, é semelhante, olha o símbolo de semelhança, ao triângulo DEF, que é esse triângulo que está de laranja, que é o triângulo maior, ok? Então, no exemplo 1, a gente vai aplicar o que a gente acabou de estudar. A seguir, temos dois triângulos que são semelhantes, então já está afirmando que eles são semelhantes. Ele tem esse triângulo de amarelo com lados A, B e 12 e o triângulo de laranja com lados 30, 33 e 36. Reparem que nós temos aí três ângulos que são congruentes, né? O de 1, 2 e de 3 linhas. E quer saber quanto é o valor de A e de B. Então, se os triângulos são semelhantes, os lados correspondentes são proporcionais. Então, como ele quer saber o valor de A e B, nós vamos pegar primeiro essa proporção com A e com B, né? Então, veja aí. O A é oposto a este ângulo de duas linhas. Então, fica o A em cima. E quem é o seu correspondente no outro triângulo? É o que é oposto a este ângulo de duas linhas, que é o 30. Então, fica A sobre 30. Vai ser igual. O B é oposto a este ângulo de 3 linhas. No outro triângulo, o oposto ao de 3 linhas é o 33. Então, fica B sobre 33. E o 12 é oposto a este ângulo de uma linha. Então, fica 12 em cima. E no outro triângulo, oposto a uma linha, é o 36. 36 embaixo. Então, nós formamos aí essa proporção com os lados correspondentes. Percebam que a gente pode simplificar o 12 e o 36 tudo por 12. 12 dividido por 12 é igual a 1. 36 dividido por 12 é igual a 3. Ou seja, nós temos essa constante de proporcionalidade igual a 1/3. E quando a gente quer saber o valor de uma proporção, nesse caso de A e de B, basta a gente igualar uma fração com uma já conhecida, que é a nossa constante de proporcionalidade. Então, eu quero saber o valor de A. Primeiro eu vou pegar a fração que tem o A com a nossa constante de proporcionalidade. Quanto é que a gente vai encontrar? Vai ficar A sobre 30 igual a 1/3. Fazendo o meio pelos extremos, o que a gente vai encontrar? 3 vezes A, 3A. 1 vezes 30, 30. Dividindo tudo por 3, o primeiro e o segundo membro, 3 por 3 dá 1. Então, vai ficar A igual 30 dividido por 3, que dá 10. Nosso A já encontrado é igual a 10. E quanto é o valor de B? Então, agora, em vez de eu trabalhar com a fração do A, vou trabalhar com a fração que possui o B. Então, fica B sobre 33 igual a nossa constante de proporcionalidade, que é 1/3. Logo, nós vamos encontrar B sobre 33 igual a 1/3. Fazendo a mesma coisa que a gente fez anteriormente, meio pelos extremos, 3 vezes B dá 3B, 1 vezes 33 dá 33. Ao dividir tudo por 3, que é o número que está multiplicando o B, B vai ser igual a 33 dividido por 3, que é igual a 11. Ok? Tranquilo demais. Agora nós vamos ver aqui o teorema fundamental de semelhança de triângulos. O que nos diz? Que todo segmento que cruza dois lados de um triângulo e é paralelo ao outro lado determina um triângulo semelhante ao primeiro. O que é isso, professor? Não entendi nada. É só você entender o seguinte. Vai ter um segmento cruzando aí, cortando esse triângulo, pegando dois lados. E este segmento vai ser paralelo ao outro lado, como a gente pode perceber aí. Ó, nós temos esse triângulo, que eu vou chamar de triângulo ABC. E, por exemplo, eu vou traçar um segmento cortando o lado AB e o lado AC. Fazendo isso, quando cortar estes dois lados e este segmento for paralelo ao BC, por exemplo, aqui, quando cruzou, formou mais dois pontos, eu vou chamar de ponto D e ponto E. Quando fez esse cruzamento aqui, formando esses dois pontos, e ao mesmo tempo criou um segmento DE que é paralelo ao lado BC, está me dizendo que este triângulo aqui menorzinho, que foi criado, é semelhante ao triângulo maior, que é o triângulo ABC, ok? Então, quando acontece isso, nós podemos afirmar que o triângulo ADE, que é esse triângulo menorzinho formado aí, é semelhante ao triângulo
ABC, beleza? E os ângulos que estão aí do mesmo lado são congruentes. Então, o ângulo D é congruente com o ângulo B, o ângulo E é congruente com o ângulo C e o ângulo A é congruente com ele mesmo, né? Então, ele faz parte tanto do triângulo menor como do triângulo maior. Então, sabendo dessas medidas, pede para calcular o valor de A e de M. Então, para facilitar, depois que a gente já identificou as medidas aí desses triângulos, nós vamos separar, só para facilitar a nossa vida, né? Nós temos esse triângulo ADE, com medidas 6, 5 e M. E nós temos esse triângulo maior, que é o triângulo ABC, com medidas, aqui eu já sei que é A. Essa aqui, AB, vai ser justamente a soma de 6 com 12, que dá 18. Então, aqui vai ser 18. E o AC vai ser a soma de M com 14. Então, é M mais 14. E identificamos os ângulos, né? 2 aqui no A, no D e no B é um ângulo, com um tracinho, né, no ângulo. E o C com o E, nós temos 3 traços aí. Então, para a gente calcular os valores desconhecidos, basta a gente fazer a proporção usando os lados correspondentes. Por exemplo, para saber o valor de A, nós temos que A é oposto ao de 2 tracinhos. Então, no outro triângulo é o 5, A sobre 5. Vejam agora que eu estou começando do triângulo maior. Vai ser igual a, se eu quero saber do M, o M mais 14, eu tenho que começar do triângulo maior. M mais 14 é oposto ao ângulo de um tracinho, que é justamente o M no outro triângulo. Isso vai ser igual a, quem é oposto agora ao de 3 traços no triângulo grande é o 18, e no pequeno é o 6 sobre 6. Então pronto, nós temos aí nossa proporção, onde nós temos que a constante de proporcionalidade é 18 sobre 6, que ao dividir nós temos que é igual a 3. Então basta a gente fazer agora, pegando cada fração, achando o valor desconhecido. Vou começar a fazer com A. A sobre 5 é igual a 3. Então, fica A sobre 5 igual a 3. Fazendo o meio pelos extremos, temos embaixo do 3 o 1. A vezes 1 dá A. 3 vezes 5 dá 15. Então, já sei que o A é igual a 15. E agora, para achar o valor de M, nós podemos aqui calcular usando esta segunda fração com a constante de proporcionalidade, que é igual a 3. Então, vai ficar como M mais 14 sobre M é igual a 3. Fazendo o meio pelos extremos, 3M, 3 vezes M é 3M, vai ser igual a M mais 14 vezes 1, que está embaixo do 3, que é M mais 14. Então, fazendo aqui, tirando M tanto de um lado como do outro, realizando essa equação, nós temos que no primeiro membro vai ficar 3M menos M, que é igual a 2M, igual a 14. Qual é o número que a gente multiplica por 2 que dá 14? É o 7. Então, M é igual a 7, ok? Então, nós temos aí o valor de A 15 e o de M igual a 7. Uma coisa que a gente pode perceber, pessoal, é que os valores aí estão o triplo, justamente por causa da constante de proporcionalidade. O M a gente achou que é igual a 7, né? Então, se a gente tirasse o M aqui e colocasse o 7, aqui ficava 7, aqui 7. 7 mais 14 dá 21. Então, percebam que o valor do triângulo menor, os lados, é 1/3 do triângulo maior. Ou, melhor falando, os lados do triângulo maior é o triplo do triângulo menor. Percebam que o A a gente já viu que é 15, então eu podia tirar o A e colocar 15. E ó, 5 vezes 3 dá 15, 7 vezes 3 dá 21, 6 vezes 3 dá 28, justamente o valor da nossa constante de proporcionalidade. Podemos fazer isso só para verificar se nossas contas estão corretas. Então, para finalizar esse vídeo, meus amigos, nós temos aqui duas atividades. A primeira, qual a medida do segmento AB a seguir, sabendo que os triângulos ABC e DEF são semelhantes. Você vai utilizar os conhecimentos até aqui para resolver essa questão. Professor, aí só tem 2 ângulos, dá para eu fazer? Dá. Se nós temos 2 ângulos que são congruentes em um triângulo, é porque, logicamente, o terceiro ângulo também será congruente. Então, aqui, se aqui é 2, aqui também será
2, ok? Isso é só uma dicasinha para você resolver e achar o valor aí de AB no triângulo menor que está sendo pedido. Então, na segunda atividade, no triângulo ABC, o segmento DE é paralelo ao segmento BC. Então, se é paralelo, meus amigos, já sei que esse triângulo ADE é semelhante a esse triângulo maior, que é o triângulo ABC. Então, se é semelhante, você pode usar que os lados correspondentes são proporcionais. Mas que lados são esses? Ele disse que o AB é igual a 8, AC é igual a 10, AD é igual a 2 e quer saber o comprimento dos lados AE e EC. Então, vocês vão aí fazendo essas questões para treinar tudo isso que a gente viu nesta aula. Qualquer coisinha, volta o vídeo. Na próxima aula, nós vamos continuar com semelhança de triângulos, vendo os casos de semelhança de triângulos. Então, um grande abraço e até mais.